Devocional Biblionauta, 6 de junho, leitura diária, Salmo do 1 ao Salmo 5. Tema da devocional: Bem-aventurado é aquele que aprende com os Salmos. Um resumo de Salmo do 1 ao 5 é o seguinte: o Salmo 1 é um salmo de sabedoria que chama os servos do Senhor a terem intimidade com a palavra do Senhor e obedecê-lo sempre, mostrando que é um caminho da bem-aventurança. O Salmo 2 é um salmo de celebração e afirmação, onde o rei tem características humanas e divinas, tendo traços messiânicos. O Salmo 3 é uma lamentação na ocasião em que Davi fugia de Absalão, mostrando o lamento por estar cercado de inimigos, e ao mesmo tempo mostra confiança no Senhor. O Salmo 4 é de louvor e lamentação. Diante da dificuldade, o salmista lamenta, mas confia e louva ao Senhor. O Salmo 5 é de lamentação em meio à angústia. O salmista roga ao Senhor. Nessa devocional nós destacamos que bem-aventurado é aquele que aprende com os Salmos. O livro de Salmos tem seu título advindo de origem do grego psalmoi e latim psalmorum, que significa cantar ou tanger um instrumento. Ele é chamado também de saltério, que vem também do grego, palavra que significa um instrumento, mas no caso do livro designa o conjunto dos 150 salmos como um todo. Isso pode ser consultado no Novo Dicionário da Bíblia, do Douglas. Os salmos têm o propósito de fornecer ao povo de Deus cânticos e orações para diversas ocasiões, tendo como objetivo ser instrutivo de como deve se invocar o Senhor em variados momentos, da dor à alegria, do lamento à ação de graça. O título do livro, inclusive em hebraico, é Cânticos de Louvor ao Senhor. O livro de Salmos é um livro de poesia. Conforme Ryken diz, estas são um discurso elevado para expressar sentimentos intensificados ou percepções. São poemas feitos para serem cantados. É evidente que o livro não é só uma compilação de belos poemas. São poemas expressados a Deus nas mais diversas circunstâncias, quer sejam alegres ou tristes. Salmos, portanto, não são cânticos ou poemas vazios com o propósito de ser profundo, não só fazer por fazer, mas de expressar as experiências espirituais mais profundas com o Senhor e a sua palavra nas mais diversas circunstâncias. Assim, os salmos são cânticos espirituais, cânticos e poemas, também orações de expressividade profunda focalizados em Deus. Os salmos têm tipos que indicam sua forma. Basicamente, são pelo menos 3 tipos de salmo: o hino de louvor, cântico de lamentação, cânticos de ações de graças. Embora hajam outras formas classificadas, essas 3 básicas são suficientes para uma compreensão geral mais acurada do livro. O fato de os salmos serem ricos em conceitos e experiências espirituais faz com que o salmista sempre se volte para Deus, principalmente no louvor. Entretanto, a questão dos salmos de lamentação pode levantar o questionamento se estes também são de louvor e adoração. Em resposta, mesmo a lamentação é de louvor e adoração, pois se centraliza na pessoa de Deus e volta-se a Ele. Essa postura é uma postura de adoração e reconhecimento da grandiosidade do Senhor, mesmo diante da desgraça. Em meio a tantas adversidades da vida, os salmos expressam a vontade do fiel de buscar seu Deus. Os salmos se expressam a Deus de maneira comunicativa e emocional, abrindo o seu coração. E nesses textos, sempre houve pessoas que reconhecem suas experiências e esperança. Assim, uma das reflexões a ser feita nos livros de Salmos é que ele reflete a expressividade adequada diante de Deus, que se direciona a Deus em louvor e adoração, centralizando-o na vida, mas ao mesmo tempo, em meio às adversidades da vida, buscando em Deus respostas, em Deus lamentando, ou mesmo louvando e agradecendo confiadamente. Nesse sentido, podem ser listadas algumas reflexões importantes do livro de Salmos. Primeiramente, o livro pode servir como um manual à adoração, ou seja, ao adorador que busca louvar, clamar, lamentar ou agradecer, pode ter os salmos como um meio de expressar seus sentimentos, pensamentos e desejos. Em segundo lugar, os salmos mostram como se pode ter relacionamento com Deus com honestidade, estando aberto para expressar alegria, frustração e ira aos sentimentos. Assim, os salmos servem como instrução de uma vida piedosa que sabe expressar seus sentimentos e pensamentos nos mais variados modos e circunstâncias, primariamente e principalmente diante de Deus, mas também aos homens. Por fim,
Os salmos também demonstram a importância da reflexão e da meditação sobre os atos divinos em favor de seu povo. Estes lançam convite à oração e uma forma de pensar moldada pela palavra de Deus, à comunhão com os irmãos e com Deus. Como bem disseram Fi e Stuart, até nos nossos momentos mais sombrios, quando a vida se torna tão dolorosa que chega a ser insuportável, Deus está conosco, como diz o Salmos 130, verso 1, das profundezas esperamos livramento da parte do Senhor e o aguardamos, sabendo que podemos confiar nele a respeito de todos os nossos sentimentos. Clamar a Deus, pedindo socorro, não é mau juízo da sua fidelidade, mas sim uma afirmação dela. Assim, sendo tão belo o livro de Salmos e seu propósito tão elevado, não é sem razão que o salmo que abre esse livro seria o salmo de sabedoria tão belo. O Salmo 1 é uma afirmação e um convite para que os servos de Deus encontrem prazer no caminho do Senhor, em sua palavra, principalmente no relacionamento com Ele, enquanto se expressam. É um convite à bem-aventurança, a ser feliz e de desfrutar da palavra do Senhor e principalmente dos 150 salmos apresentados nesse tão belo livro, aprendendo a expressar a fé diante do Senhor. Que você aprenda muito com o livro de Salmos. Que Deus abençoe profundamente a tua vida.